Imagine uma ilha tranquila, banhada pelo sol da Carolina do Norte, onde o som das ondas se mistura ao canto distante dos pássaros. No século XVI. Esse lugar parecia promissor, um refúgio perfeito para aqueles que buscavam começar uma nova vida longe das incertezas da Inglaterra. Era o sonho de muitos, mas também o início de um dos maiores mistérios da história americana. Essa é a história da colônia perdida de Roanoke, um enigma que persiste há mais de 4 séculos e continua a desafiar a lógica. Em 1584, Sir Walter Raleigh recebeu da Rainha Elizabeth I uma missão que parecia simples, mas cheia de riscos: fundar uma colônia inglesa na América do Norte. A Inglaterra queria expandir seu império, competir com a Espanha e encontrar novas rotas comerciais. E Raleigh, movido pelo desejo de glória e riqueza, aceitou o desafio. 2 anos depois, uma primeira expedição partiu rumo ao desconhecido. A ilha de Roanoke surgiu no horizonte, como uma promessa de terra fértil e oportunidades infinitas. Os primeiros colonos chegaram cheios de esperança, mas rapidamente descobriram que o paraíso era apenas aparente. O calor sufocante, os mosquitos incessantes e a escassez de alimentos transformaram o sonho em um desafio diário pela sobrevivência. Para piorar, as relações com os povos indígenas locais começaram amigáveis, mas logo se tornaram tensas, com conflitos ocasionais que deixavam a vida ainda mais instável. Depois de meses de dificuldades, a primeira colônia de Roanoke falhou e os sobreviventes decidiram retornar à Inglaterra, deixando a ilha vazia, mas ainda cheia de potencial para novos colonos. Em 1587, uma segunda expedição chegou, desta vez sob o comando de John White. Diferente da primeira, esta colônia levava famílias inteiras, incluindo mulheres e crianças. Entre elas estava Eleanor Derry, filha de White, e a pequena Virginia Derry, a primeira criança inglesa nascida em solo americano. Esse nascimento simbolizava um novo começo, uma esperança renovada de que a colonização inglesa poderia finalmente prosperar. Os colonos começaram a erguer casas, cultivar alimentos e estabelecer defesas. Mas a realidade continuava cruel. O suprimento de comida era insuficiente. O clima implacável e as tensões com as tribos vizinhas se intensificaram. John White percebeu que precisava retornar à Inglaterra para buscar mais provisões, prometendo voltar em poucos meses, mas uma guerra iminente contra a Espanha impediu seu retorno imediato. A cada dia que passava, a incerteza crescia e os colonos eram deixados à própria sorte. Quando White finalmente conseguiu retornar, em 1590, encontrou apenas silêncio. Nenhuma casa em pé, nenhuma criança brincando nas clareiras. A colônia inteira havia desaparecido sem deixar rastros. Sobre uma árvore, ele encontrou apenas uma palavra gravada: Cruatu. Em outra, apenas 3 letras: Cru. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, apenas ausência total. White acreditou que os colonos haviam se mudado para a ilha Croatoan, onde vivia uma tribo amiga, mas uma tempestade o obrigou a recuar, impedindo a investigação. Ele voltou para a Inglaterra com um coração pesado e sem respostas. Desde então, historiadores e arqueólogos têm tentado reconstruir o que aconteceu. Algumas teorias sugerem que os colonos foram mortos por tribos hostis ou sucumbiram à fome e às doenças.
Outros acreditam que eles se integraram às comunidades indígenas locais, perdendo suas identidades, mas sobrevivendo de alguma forma. Fragmentos arqueológicos encontrados em regiões próximas indicam que partes da colônia podem ter migrado e se estabelecido em diferentes locais, mas nada confirma o destino final de todos os membros. O mistério de Roanoke ganhou dimensões lendárias. Relatos de moradores locais falam de luzes estranhas na floresta à noite, de vozes sussurrantes carregadas pelo vento e de figuras humanas vestindo roupas antigas vagando entre as árvores. Contos mais antigos falam do espírito de Virginia, Dari transformado em cisne branco, amaldiçoado, a vagar pelas águas da região para sempre. Essas histórias se misturaram ao folclore indígena, criando uma narrativa sobrenatural que ainda hoje fascina e assusta visitantes. No século XIX, um fazendeiro afirmou ter encontrado a chamada Pedra de Dari, com uma inscrição atribuída a Eleanor Dari, descrevendo o destino da colônia e pedindo perdão. Sei verdadeira, oferecia uma resposta angustiante. Se falsa, mostrava a obsessão humana pelo mistério e o desejo de preencher lacunas históricas. De qualquer forma, o enigma permaneceu intacto e novas pedras surgiram nas décadas seguintes, cada uma aumentando as perguntas, nunca trazendo respostas definitivas. Pesquisas modernas, utilizando tecnologia de radar de penetração no solo e imagens de satélite, encontraram indícios de assentamentos próximos à ilha original. Fragmentos de cerâmica, ferramentas e pequenas construções sugerem que parte da população pode ter sobrevivido e se dispersado. Ainda assim, a falta de evidências concretas mantém a colônia perdida de Roanoke envolta em mistério, mais do que o desaparecimento em si. O que fascina é a sensação de silêncio absoluto que a ilha transmite. Caminhar por Roanoke hoje é sentir o eco de vidas passadas, de risadas infantis desaparecidas, de martelos batendo em construções que não existem mais. É como se o tempo tivesse engolido tudo, deixando apenas a memória de uma promessa não cumprida. A palavra Croatô continua sendo o único vestígio claro da colônia. Interpretá-la é impossível. Seria apenas um local para onde migraram, ou uma mensagem deixada em desespero. A falta de clareza cria uma tensão que atravessa séculos. É como se a própria ilha guardasse o segredo, recusando-se a entregá-lo a qualquer geração que tentasse decifrar. Ao longo de mais de 400 anos, cada tentativa de entender Roanoke revelou apenas novas camadas de mistério. Relatos de avistamentos, descobertas arqueológicas fragmentadas e documentos antigos se entrelaçam em uma narrativa que desafia explicações lógicas. Cada detalhe desperta a imaginação. O nascimento de Virginia Dari, a partida desesperada de John White, a tempestade que impediu a busca final, as árvores gravadas com palavras enigmáticas, as histórias de aparições e vozes na floresta. Tudo isso constrói um cenário onde passado e presente se encontram em silêncio. O desaparecimento da colônia de Roanoke não é apenas uma história de fracasso humano ou desastre ambiental. É um alerta sobre os limites da exploração, sobre a vulnerabilidade da esperança diante do desconhecido. Cada teoria, cada fragmento arqueológico, cada relato de testemunha reforça a sensação de que o mundo é maior do que nossa compreensão. É a lembrança de que nem todos os segredos podem ser desvendados e que algumas respostas estão além do alcance do tempo e da razão. Mesmo com o avanço da ciência e da arqueologia moderna,
o mistério continua vivo. Estudos genéticos em populações indígenas revelaram traços que podem ser conectados aos colonos, mas nada que explique o destino de todos. É possível que alguns tenham se integrado totalmente às tribos locais, enquanto outros sucumbiram às dificuldades. A combinação de desaparecimento parcial, integração cultural e ausência de registros claros cria um enigma que provavelmente nunca terá solução definitiva. Hoje, a colônia perdida de Roanoke é estudada, lembrada e, acima de tudo, fascinante. Ela nos lembra da coragem daqueles que se aventuraram no desconhecido, da imprevisibilidade do destino e do poder das histórias que sobrevivem mesmo quando as pessoas não sobrevivem. Ao visitar a ilha, sentir o vento soprando entre as árvores, ouvir o som das ondas e imaginar vidas inteiras apagadas do mapa. Entendemos por que esse mistério persiste. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que representa para a humanidade, sobre o medo do desconhecido e a necessidade eterna de respostas. E assim, mesmo depois de séculos, a ilha continua a sussurrar sua única palavra, gravada em madeira e lembrada por todos que conhecem sua história. Crua, nenhum mapa, nenhum documento oficial, nenhum corpo ou construção pode apagar o que aconteceu em Roanoke. O mistério permanece, alimentando histórias, inspirando pesquisas e assombrando todos que tentam decifrar seu segredo. Talvez o maior legado da colônia não seja a esperança de um novo mundo, mas a lembrança de que alguns mistérios jamais podem ser totalmente resolvidos. Enquanto o vento sopra nas florestas da Carolina do Norte, ele carrega vozes do passado, ecos de famílias, crianças e construtores que um dia chamaram Roanoke de lar. E mesmo que nunca saibamos exatamente o que aconteceu à história da colônia perdida, continua viva, pronta para ser contada, ouvida e sentida por todos aqueles que ousam olhar para o desconhecido e se perguntar: o que aconteceu com Roanoke?